Olá, oitavo ano, bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 4/12, nós vamos, antes de começar o nosso assunto, expressões algébricas, nós vamos fazer uma revisão sobre MMC e MDC. Então, vamos acompanhar o vídeo. Fala, estudante, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Ítalo, sou professor de matemática e nessa videoaula nós vamos falar sobre mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, além de fazer problemas para você identificar a diferença, hein? Então vai lá correndo, pega a sua caneta, o seu lápis, o seu papel para anotar as informações e a videoaula vai começar. MMC e MDC, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum. Como que vai ficar essa ideiazinha do MMC e do MDC? Olha aqui, eu quero saber qual é o mínimo múltiplo comum entre 48 e 60. O próprio nome já fala, mínimo, menor. Múltiplo são aqueles caras que estão na tabuada do 48, por exemplo. E comum que tem que estar nos dois ao mesmo tempo. Só que quando eu estou trabalhando com mínimo múltiplo comum, eu estou trabalhando com os múltiplos positivos. Porque se eu perguntar, por exemplo, para você qual é o múltiplo de 4, menos 4 é múltiplo de 4, menos 8 é múltiplo de 4, 0 é múltiplo de 4, porque 0 vezes 4 é 0, 8 é múltiplo de 4, porque 4 vezes 2 é 8. Então, quando eu estou trabalhando com MMC e MDC, eu estou pensando nos múltiplos e nos divisores positivos. Olha só para você ver que bacaninha. Quais são MMC entre 48 e 60. Vamos lá. Vamos acompanhar e vocês vão acompanhando aí com o caderno, de preferência fazendo a atividade juntamente aí com o nosso vídeo. Então, vamos começar com 48 e 60. 48 e 60. 48 e 60 são números pares. Então, nós vamos começar dividindo pelo número 2. Vamos começar dividindo pelo número 2. Quarenta e 60. Então, você tem que fazer aí no seu caderno o MMC. Vamos começar com MMC. MMC. Para a gente começar, depois nós vamos para o MDC. Então, vamos começar com MMC. Vamos começar com o número 2, não é isso? Então, nós vamos dividir 48 por 2, que vai ser igual a 24, e 60 por 2, que vai ser igual a 30. Então, se eu tenho dois números ainda considerados pares, eu vou continuar dividindo o número por 2. Então, eu vou ter aí 24 dividido para 2, 12. E 30 dividido para 2, 15. Ainda aparece um número par, que é o número 12. Então, eu vou continuar
dividindo pelo número 2, que eu vou ter aí um resultado de 6. O 15, eu posso dividir por 2? Não. Então, a gente repete. Ainda vou ter um número par, continuo dividindo por 2. Eu vou ter o resultado de 3. O 15, eu não posso dividir, vou continuar repetindo. Então, agora eu tenho 3 e 15. 3 e 15 eu posso dividir por 3. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. Chegou no número 1, encerrou aí o número 48. E 15 dividido para 3, eu vou obter o número 5. Então, 1 e 5. O 1 já terminou, a fileira do 48 já terminou, já cheguei no 1. Agora o 5 eu vou dividir pelo número 5. 5 divisível, dividido para 5. Então, eu vou ter aí o 1, que eu repito, e 5 dividido por 5 também é 1. Então, agora eu tenho os produtos aí. Tenho 2 vezes 2, 4, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5. Então, para calcular o MMC, eu vou fazer o produto aqui, a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Não é isso? 6, 48 vezes 5. Então, eu vou ter aí a multiplicação dos produtos para que eu possa obter o meu MMC, certo? Então, eu posso multiplicar também 2, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu posso colocar 2 elevado à quarta vezes 3 vezes 5. Então, eu posso ter 2, 2, 2 e 2. Então, posso colocar em forma de potência. 2 elevado à quarta. Então, tenho 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 16 vezes 3, 48. Vezes 5. Então, eu vou obter um resultado aí de 240. Então, o meu MMC, essa forma que foi feita aí, foi da decomposição em fatores primos, eles simultâneos. Eu posso ter ele da forma simultânea, ou seja, eu fiz utilizando os dois aí ao mesmo tempo, e posso ter também calcular o MMC da forma separadamente. Então, vamos continuar com o nosso vídeo. Os múltiplos de 48. Quais os números que estão na tabuada do 48? Então, os múltiplos positivos da tabuada do 48 seria 48 vezes 1, 48. 48 vezes 2, 96. 48 vezes 3, nós podemos pensar que é 96 mais 48. 96 mais 40, 136. 136 mais 8, 144. 48 vezes 4 é 144 mais 48. 144 mais 40, 180. Mais 8, 192. 192 mais 48. 192 mais 8 dá 200. Mais 40, 240. Mais 48, 288. E esse negócio, ó, sempre vai aumentar o tanto que eu quiser. Sempre tem algo maior aqui, ó, porque isso tende ao infinito. Sempre tem algo maior do que eu quero. Agora, os múltiplos de 60. Quais são os caras que estão na tabuada dos 60? 60 vezes 1, 60. 60 vezes 2, 120. 60 vezes 3, 180. 60 vezes 4, 240.
60 vezes 5, 300. 60 vezes 6, 360. E esse negócio, ó, sempre vai aumentando o tanto que eu quiser. Isso vai tender ao infinito. Agora responda, qual que é o menor múltiplo que é comum do 48 e do 60? Poxa, o menor valor que é múltiplo dos dois ao mesmo tempo é o 240. Isso quer dizer, então, que o mínimo múltiplo comum entre 48 e 60 é 240. Então, observe, ele fez aí pelos múltiplos. Nós fizemos lá pela decomposição em fatores primos simultâneo. Então, vocês têm várias formas de resolver o MMC. Então, temos a primeira forma da decomposição dos fatores primos simultaneamente entre o 48 e o 60, e aqui da forma pelos divisores, os múltiplos de 48 e os múltiplos de 60, e foi encontrado aí o menor deles, que foi igual a 240. Mas você vai ficar fazendo isso aqui toda vez, achar quais são os múltiplos de um número, achar quais são os múltiplos de outro número e depois subtrair? Ou subtrair não, ver qual que é comum aos dois? Claro que não, você não vai pensar nisso. Nós vamos usar o algoritmo da fatoração. Nós vamos fatorar o 48 e vamos fatorar o 60. Só que eu não vou fatorar separadamente, eu vou fatorar os dois ao mesmo tempo. Vamos fatorar o 48 e o 60. Olha aí, ele agora vai fazer pela fatoração, pela decomposição de fatores primos que nós fizemos no nosso quadro, o 48 e o 60. A ideia é que você fatore até que o 48 e o 60 virem o número 1. Vamos lá então. Por 2, 48 dividido por 2, 24. 60 dividido por 24 por 2, 30. Por 2 novamente. 24 dividido por 2, 12. 30 dividido por 2, 15. Dá para ir por 2 ainda? Ainda dá. 12 dividido por 2, 6. Mas o 15 divide por 2? Dá um número natural? Dá um número inteiro? Não. Então eu vou repetir ele. 15. Por 2 de novo, dá 3 e o 15 continua sendo 15. Agora vamos por 3. Por 3, aqui fica 1 e aqui fica 5. 15 dividido por 3, 5. Por 5, aqui fica 1 e aqui 1. Bacana. Fiz a fatoração até que todos os números virem o número 1. Então agora nós vamos multiplicar os valores encontrados. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 2, 240. Então, isso quer dizer que o MMC entre esses dois números, 48 e 60, é o 240. Então, foi observado as duas diferentes formas da gente fazer o mínimo múltiplo comum, que é o MMC. Nós temos aí a decomposição em fatores primos simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, tanto do 48 quanto do 60. Então, encontrando também aí o nosso valor de 240. Então, essa forma, acredito que seja a forma mais simples do que você ir fazendo todos os múltiplos até encontrar o mínimo múltiplo comum. Mas você pode fazer da forma que você acha mais fácil, a que você mais se identifica, não é isso? A mais fácil e a mais rápida para você. O MDC, qual é o máximo divisor comum? Qual é o maior número que divide o 40? Vamos agora para o máximo divisor comum. Então, vamos ver, continuar com o nosso quadro, para a gente identificar. Já fizemos o MMC, agora vamos para o MDC de 48
e 60. Então, para fazer MDC, nós vamos fazer a decomposição separadamente. Primeiro, eu fiz o MMC junto com os fatores e agora o MDC eu vou fazer separado. Primeiro, eu vou fazer com o nosso 48. Depois, eu vou fazer com o 60. Para a gente ver. Então, você no seu caderno, com seu lápis, já vai fazendo aí o processo de MDC entre 48 e 60. 48, eu vou fazer a mesma decomposição. Vou dividir por 2, que vai dar 24. Vou dividir por 2, que vai dar 12. A mesma decomposição. Vou dividir por 2, que vai dar 6. Vou dividir por 2, que vai dar 3. 3 eu só posso dividir se for por 3, que vai dar o número 1. Então, eu tenho aí 48 dividido por 2, 24, 12, 6, 3. Então, eu tenho 2 elevado à quarta vezes 3, certo? Agora, eu vou fazer o de 60. E vou também começar a dividir pelo número 2. Isso, vou começar a dividir pelo número 2, que eu vou obter aí o resultado de 30. Que eu também vou começar a dividir por 2, que eu vou obter o resultado de 15. Não é isso? Que a metade de 30 é 15. Não posso mais dividir por 2, vou dividir agora pelo número 3. Então, 15, se eu dividir para 3, eu vou obter o número 5. E 5 eu só posso dividir para o número 5. 5 eu só posso dividir para o número 5, que dá o meu resultado de 1. Então, chegou em 1, 48 chegou em 1. Então, vamos ver. Quais são os fatores que eu tenho em comuns aqui? Eu tenho o 2 elevado a 2 e o 3. O 5 não entra. O 5 não entra. Então, eu tenho 2 vezes 2, não é isso? Porque aqui eu não tenho outro 2, ó. Aqui eu não tenho outro 2, eu tenho já 3. Então, o 3 eu tenho em comum, ó, 3 e 3. Então, vem para cá, 3. O 5 eu não tenho entre os fatores para resolver. Então, eu só tenho de comum o 2, que se repete, o 3. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, o MDC entre 48 e 60, eu tenho o resultado de 12. Vamos continuar lá com o nosso vídeo. E o 60 ao mesmo tempo. Então, para isso, vamos ver aqui quais são os divisores positivos de 48. Quais são os números que dividem 48? 1 divide 48, 2 divide 48, 3 divide 48 pelo critério de divisibilidade. 4 mais 8, 12. 12 é múltiplo de 3, então ele é divisível por 3. 4 divide 48, 6 divide 48, 8 divide 48, 12, 16, 24 e o próprio 48. Aqui estão todos os divisores positivos de 48. Observe se você quiser pensar. Quando ele fez MMC, que é mínimo máximo comum, que foi o MMC, ele foi fazendo os múltiplos, a multiplicação, ele foi multiplicando
cada número. Agora que ele está fazendo o máximo divisor comum, que é o MDC, ele está calculando os divisores. Tá, também para andar rápido, ó, 1 vezes 48, 48, 2 vezes 24, 48, 3 vezes 16, 48, 4 vezes 12, 48 e 6 vezes 8, 48. Vamos definir, então, todos os divisores agora positivos de 60. Quais são os divisores positivos de 60? 1. Quanto que é 60 dividido por 1? 60. Então, 60 também é 2. 2. 60 dividido por 2? 30. 30. Então, o 30 também é 3. 3. Quanto que é 60 dividido por 3? 20. 20. Então, o 20 também é 4. 4. 60 dividido por 4? 15. Então, o 15 também é 6. Sim. 60 dividido por 6? Aliás, 5 antes, 5. né? Vamos pensar no 5 aqui antes. Depois, em ordem crescente. Por 5. 60 dividido por 5? 12. 12. E 6. 6. 60 dividido por 6? 10. Então, aqui estão todos os divisores positivos de 60. Olha a pergunta, qual é o máximo divisor comum? Qual é o maior valor que divide os dois ao mesmo tempo? Poxa, o maior valor que divide todo mundo aqui é o número 12. Então, o máximo divisor comum entre 48 e 60 é 12. Então, primeiro nós fizemos no quadro através da nossa decomposição em fatores primos separadamente. E aqui nós vemos também o MDC pelos divisores e encontramos o valor de 12. Mas, mais uma vez, você vai ficar fazendo isso? Achar todos os divisores de um número, achar todos os divisores do outro, para depois ver qual que é o comum aos dois ao mesmo tempo? Claro que não. Nós também aqui vamos usar o algoritmo da divisão. E como que vai ser? A diferença é que MMC você vai fatorar até que todos os números virem 1. MDC não. Você vai fatorar somente por números que dividem todos ao mesmo tempo. Se não houver um número que divide todo mundo ao mesmo tempo, é porque o máximo divisor comum é 1. Vamos lá, então. Vamos fatorar o 48 e o 12. E o 60, desculpe. Por números que dividem todos ao mesmo tempo. Um número que divide todo mundo aqui é o número 2. 48 dividido por 2, 24. 60 dividido por 2, 30. Um número que divide todo mundo aqui ainda é o 2. 24 dividido por 2, 12. 30 dividido por 2, 15. Agora eu posso ir por 2 novamente? Não. Não, porque o 2 divide o 12. Mas não divide o 15. Então vai Mas ser o o 3 3. divide todo mundo. 3. 12 dividido por 3, 4. 15 dividido por 3, 5. Existe algum número que divide os dois aqui ao mesmo tempo? Existe. Número 1. Só que você vai ficar colocando 1, 4, 5, 1, 4, 5. Não. Então, aí, ele fez a forma em decomposição dos fatores primos, só que divida os dois ao mesmo tempo. Então, você tem uma terceira forma de calcular o MDC. Nós fizemos no quadro pelo processo separado de divisões em fatores primos, é isso? Vimos o professor fazer pelos divisores, calculando os divisores de todos os números, e aqui ele está fazendo também pela decomposição, só que utilizando somente os divisores. Então, você pode observar que quando multiplicar 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, porque não tem nenhum número que eu possa colocar aqui, ó. Ou seria o 2 ou seria o 5. Mas como eu não posso colocar as duas opções, então encerrou aqui. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, que é a terceira forma de se calcular o MDC. Não, né? Então vamos parar por aqui. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então o máximo divisor comum entre 48 e 60 é 12. O bacana é que nós vamos ter problemas que envolvem MMC e MDC. E a maioria dos alunos tem dificuldade de identificar quando você usa MMC e quando você usa MDC. Vamos voltar aqui um pouquinho. Observe que no MMC, o resultado não
vai ser maior ou igual? Então, você vai lembrar dessa palavrinha, maior. Lembre-se dessa palavra, maior. E algo que é maior é algo que está lá na frente. Então, me dá a ideia de futuro. Maior e futuro. E no MDC? Observe que o MDC, o resultado, é algo menor ou igual ao que você tem. Então, aqui, você vai pensar na palavrinha menor. E algo menor te dá a ideia do que está para trás, que aconteceu antes, passado. Eu não estou falando que se aparecer a palavra maior no exercício, é MNC. Se aparecer a palavra menor no exercício, é MDC. Ou um verbo no futuro, um verbo no passado. Não estou falando isso. É uma pergunta que você vai se fazer. O que o exercício quer? É algo maior ou menor do que eu tenho? Se for maior, é MNC. Se for menor, MDC. Se essa pergunta não for cabível, vai para outra. O que ele quer é algo que vai acontecer lá na frente, lá no futuro, ou algo que aconteceu para trás, no passado. Quer ver um exercício? Um exercício de problema de MMC e MDC. Olha o que esse exercício fala. Uma família comprou uma árvore de Natal e um dos enfeites colocados nela foi um pisca-pisca. Ao ligar o pisca-pisca, todas as lâmpadas se acendem. Depois, um grupo de lâmpadas se acende de 3 em 3 segundos, outro de 8 em 8 segundos, e, finalmente, um terceiro grupo se acende de 10 em 10 segundos. Depois de quanto tempo todas as lâmpadas se acenderão novamente? Então, eu tenho um grupo de lâmpadas, pisca-pisca, e elas se acenderam todas de uma vez quando eu liguei. Pá. Aí, depois, as lâmpadas vão começar a piscar. Uma só vai acender de 3 em 3 segundos, a outra de 8 em 8 segundos e a outra de 10 em 10 segundos. E exercício? Será que é MMC ou MDC? Vamos pensar? Vamos lembrar no macetezinho que eu te passei? Poxa, eu quero saber quando as lâmpadas vão se acender novamente. Então, lembrando do que ele falou, ele quer saber quando as lâmpadas vão se acender novamente. Então, ele não quer o passado, ele quer o futuro. Se é o futuro, vai ser MMC ou MDC? Você já sabe a resposta? É algo maior ou menor do que eu tenho? Essa pergunta é cabível? Não é. Então vamos para a próxima. O que o exercício quer é algo que vai acontecer lá no futuro ou algo que aconteceu anteriormente? Poxa, eu quero saber quando elas vão se ter novamente. A ideia de futuro. Se dá a ideia de futuro, é um exercício de MMC. Então nós vamos fazer o MMC entre 3, 8 e 10. Lembre-se que MMC você tem que fatorar até que todos os números virem o número 1. Então vamos lá. Por 2, aqui fica 3, porque 3 não é divisível por 2. 4 e 5. 10 dividido por 2, 5. 2 novamente. 3, 2 e 5. 2 novamente. 3, 1 e 5. Por 3, 1, 1, 5. Por 5, 1, 1, 1. Fatorei. Fatorou. Se as luzes piscam, então futuramente, qual vai ser, a partir de quantos minutos elas vão piscar novamente? Então, é uma coisa no futuro. Se é no futuro, eu vou trabalhar com MMC, olha aí, tudo junto até chegar em 1. Se fosse uma coisa do passado, seria MDC. Então, qual é o resultado? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 3, 120. Então, depois de 120 minutos, piscaria novamente. Até que todos os números virem 1. Vamos multiplicar. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. 60 vezes 2, 120. Mas 120 o quê? Segundos. Isso quer dizer, então, que as lâmpadas vão se acender juntas novamente, daqui 120 segundos. E 120 segundos são quantos minutos? 1 minuto são 60 segundos. Então, nós vamos dividir por 60. 120 dividido por 60, 2. Então, são 2 minutos.
Isso quer dizer, então, que daqui 2 minutos as lâmpadas vão se lâmpadas acender vão se juntas acender novamente. Vamos agora ficar com a nossa atividade de casa. Você vai escolher tanto o MMC quanto o MDC pelo método que você achar mais conveniente. Você tem várias formas de resolver, então você vai optar por apenas uma delas. Casa. Certo? Determine o MMC e o MDC. Para a gente revisar, antes de entrarmos no nosso assunto, expressões algébricas. E nós vamos trabalhar com MMC, com letras, e vamos precisar de todos os conhecimentos que já vimos de fatoração. Letra A, 45 e 85. Letra B, 120, 240 e 300. Letra C, 32, 64, 80 e 90. Então, nós temos aí, para vocês revisarem, pode fazer por qualquer um método, MMC e MDC da letra A, MMC e MDC da letra B, MMC e MDC da letra B. Então, façam atividade no caderno, bom final de semana e boa aula a todos.